Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Maia Andrade, em mais um episódio do nosso podcast. Compartilhando alguns insights para vocês aqui em formato de áudio. Hoje quero compartilhar com você o que fazer quando a negatividade bater à sua porta. Então, o que fazer em momentos de negatividade? Em momentos que você sente que a negatividade está tomando conta de você. Sabe, a gente ouve muito por aí que nós não podemos reprimir as nossas emoções, que temos mesmo que falar o que sentimos, que quando estamos com raiva temos que ficar com raiva, quando estamos tristes temos que ficar tristes e não fingir que estamos com outro tipo de emoção. Então, eu já vi até algumas pessoas chamarem essa aparente fuga das sensações negativas de positividade tóxica. Ah, porque a pessoa tem que estar o tempo todo positiva, se forçar a estar positiva, isso é tóxico, isso não é saudável, isso vai reprimir suas emoções. Mas então eu fiquei muito intrigada, porque eu também não sou a favor de reprimir as emoções, mas também não quero deixar que a negatividade me vença e achar que isso, ok, é natural, porque a gente sabe que tudo tem uma vibração, e se eu ficar o tempo todo me permitindo vibrar na tristeza, na raiva, na irritação, na reclamação, eu com certeza eu vou criar o que eu não quero, o que eu não prefiro para minha vida. Só que, então, o que eu faço quando momentos assim acontecerem? O que eu faço? Como é que eu lido com isso? Bom, primeiramente, queria compartilhar com vocês um trecho do livro de Eckhart Tolle, Poder do Agora. Ao ler esse trecho do livro, desse best-seller mundial, O Poder do Agora, isso me trouxe muita clareza do que eu vou compartilhar com você aqui, e eu entendi a diferença entre você reprimir suas emoções e você não aceitar a negatividade, não se render a ela quando ela vier, e você realmente fazer a transmutação mental, que é a habilidade que o alquimista tem. Isso é alquimia mental, é quando você vem um sentimento ruim, um pensamento ruim, você não se rende para ele, você transmuta ele em algo bom, em algo positivo. Essa é a lenda da pedra filosofal, essa é a lenda do alquimista que transforma metal comum em ouro. O que é o ouro? É o pensamento bom, o pensamento positivo, a sensação desejada, é transformar uma coisa que parece ruim em algo bom. Isso dentro de nós, da nossa mente, porque é lá que acontece a negatividade e a positividade também, ok? Então, nesse trecho do livro O Poder do Agora, Eckhart Tolle, ele é enfático ao dizer que a negatividade não pode produzir nada bom, porque a qualidade da energia da negatividade é negativa, ela vai produzir aquilo que está em ressonância com ela. Ele até diz assim: nada bom pode ser produzido a partir de uma energia negativa. Então, imagina quando vem a raiva, a tristeza, a frustração, qualquer sentimento de mais baixa frequência, e você tenta tomar atitudes com base no impulso energético que essa negatividade te dá. Você vai brigar, você vai xingar, você vai bater, você vai desistir, você vai fazer tanta coisa que depois você vai cair em si e vai dizer: nossa, eu fiz isso de cabeça quente, eu fiz isso porque eu estava triste, eu fiz isso porque eu não estava em mim, eu estava fora de mim. Realmente você se tornou a emoção, você se tornou a raiva, você se tornou a tristeza, você se tornou o pânico, a inveja, seja qual for o sentimento negativo que pode vir, o pessimismo, não é mesmo? Você se tornou isso, você não é isso, você é uma consciência neutra. Naquele momento, aquilo tomou conta de você. Mas então, o que fazer quando a negatividade vem? Se agora eu já sei que a negatividade não pode trazer nada bom para minha vida, que vai trazer dor para mim, dor para quem está fora de mim também, próximo de mim, porque eu vou respingar meu ódio
nas outras pessoas. Ok, Mai, mas a pessoa que está passando por dificuldade, presa em ciclos de negatividade, ela não gosta de ouvir isso. Isso não vai ajudar ela. Dizer que a negatividade não é boa para ela, que a tristeza, a raiva que ela sente não é boa para ela, isso não vai ajudar. A pessoa se sente mais culpada por estar nessa situação. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiramente, você tem que entender que momentos como esse, momentos em que vai bater a tristeza, talvez a raiva, a frustração, momentos aonde você vai se sentir inclinado a uma energia mais densa, esses momentos são normais, está tudo bem passar por eles. Então, não se culpe, não se frustre por passar por eles. Eu ficava me frustrando, tentando me forçar a ser positiva, e isso era cansativo, porque às vezes, quando eu menos me percebia, eu já estava no ciclo da negatividade. Mas não se culpa quando isso acontecer. Momentos assim acontecem com uma finalidade, para nos trazer clareza sobre o que a gente realmente quer. Enquanto nós estamos ali meio confusos, é bem provável que você vá experimentando coisas que não são agradáveis para trazer clareza. Então, aquele momento de negatividade, você vai olhar para ele e pensar: ok, eu não quero isso. Essa situação que me deixou chateada, a forma que o outro me tratou, a forma que esse pensamento veio, isso que eu estou pensando ou sentindo não é o que eu quero. Por isso você está chateado ou triste. A gente só fica com raiva, com inveja, chateado ou triste quando estamos em um momento ou uma situação que não queremos estar. Quando estamos lutando contra o que é, contra uma realidade que está diante de nós. Então, existe uma resistência ao momento presente, uma resistência a uma pessoa, uma situação, a algo que você esteja passando. É você dizendo: eu não aceito isso, eu não quero isso. Então, quando você se perceber negativo, pense assim: ao que eu estou resistindo? Contra o que eu estou lutando? O que eu não quero? Eu não quero que ele faça isso comigo, eu não quero que fulano me trate assim, eu não quero que ficar sem nesse trabalho, eu não quero ficar sem trabalho, eu não quero. Aí você vai ver o que você não quer, porque quando esses sentimentos vêm, é alguma resistência a alguma coisa que você está vivendo que você não quer. Então, identificou o que você não quer, o que está provocando essa baixa frequência? Agora você tem a consciência de saber o que você quer. Eu já até tenho um vídeo no canal falando como saber o que você realmente quer. Porque a maioria das pessoas, eu poderia até ousar dizer que a maioria, realmente não tem clareza do que quer. É igual a Alice no País das Maravilhas. Não sei para onde eu quero ir. Então, qualquer caminho serve. E vai servir mesmo. Qualquer caminho vai ser útil. Mas esses caminhos que você vai trilhar são caminhos que vão te trazer situações para ajudar você a ter clareza da direção a tomar. E então, a partir do momento que você identifica o que você não quer, agora pensa: o que seria diferente disso que eu não quero? Como seria essa situação totalmente transmutada, invertida, na polaridade inversa? Como seria se tudo desse certo? Como seria se essa pessoa me tratasse diferente ou se eu fosse tratada diferente? Eu gostaria de ser tratada melhor. Eu gostaria de trabalhar. Como seria trabalhar? Como seria o trabalho dos meus sonhos? Se no trabalho que você não está feliz e não quer isso, te causa raiva. Então, como seria? Visualiza, começa a sentir, começa a visualizar. Isso vai te trazer clareza de onde você quer chegar. Então, momentos de negatividade, eles vêm para nos trazer clareza sobre o que a gente realmente quer para a gente. E isso nos ajuda a ajudar nossa centelha a nos direcionar pelo caminho de menor resistência, aonde realmente a gente tem que ir. Então, essa é a utilidade dos momentos de negatividade. E tá tudo bem quando eles acontecem. Mas aqui tem um detalhe muito importante, muito importante. Esses momentos, eles são apenas
passageiros, como um vento que entra na janela da sua casa quando ela está aberta, e ele pode ser um vento muito forte, ele bagunça tudo, derruba papéis, aquela ventania. E você faz o que quando percebe essa ventania vindo derrubando tudo dentro da sua casa? Você corre e fecha a janela. Então, são momentos que devem ser passageiros. Você não deve fazer morada na negatividade e dizer: eu sou pessimista, a vida é pessimista. Não, eu sou triste, eu sou raivosa, barraqueira, eu faço confusão mesmo. Você está deixando a janela e todas as portas abertas para esse vento ficar morando na sua casa. Então você está normalizando uma fase que deveria ser passageira. Nada fica para sempre nesse mundo fenomênico, no mundo da esfera temporariamente humana. Tudo é impermanente. Isso é uma das leis. Lei da vibração, lei do ritmo, diz que tudo se move, e a lei do ritmo diz que tudo tem o seu tempo, o seu ciclo de iniciar, maturar, e então envelhecer e morrer. E terminar e se concluir. A vida é feita de ciclos. Então você não deixa que a sua vida seja uma vida triste, uma vida pessimista, uma vida negativa, um eterno luto. Então, são fases da vida. Então, quando aparece a negatividade, ela só veio te trazer clareza sobre algo que você está confuso. Então, entende a mensagem dela e deixa ela embora, fecha a janela. Entendeu? Não deixa que ela more na sua casa mental, ok? Entendeu? É normal passar por esses momentos de negatividade, mas não é normal morar neles, viver neles. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para prosperar em todas as áreas e sentidos, e a prosperidade é o nível que te faz feliz, que se adequa com você, independente de comparação com qualquer pessoa, a tua própria felicidade. Você nasceu para ser feliz. Então, o seu normal, a sua essência, é a alegria, é o amor, é a paz, é a felicidade, é a harmonia. Essa é a tua natureza. A fonte criadora, ela é tudo isso. Ela é abundante, ela é próspera, ela é puro amor, luz, alegria, felicidade. A fonte criadora, ela é tudo isso de bom. E quando a gente se afasta dela, é que a gente sentiu o contrário disso. A nossa centelha divina é luz pura da fonte criadora. E quando a gente se afasta da nossa centelha, a gente sente essas coisas, obstrui nosso canal, a passagem da luz através de nós. Essa luz divina que existe em nós quer se expressar. Mas algumas vezes a gente cria esses bloqueios com momentos de tristeza, raiva e outras sensações contrárias à fonte, à centelha, justamente para nos dar clareza sobre como é estar na centelha, como é estar conectado. Então você sente a sensação negativa, toma consciência de que ela está lá, porque antes de tudo, você precisa tomar consciência de que ela está lá, reconhecer. Senão, nada disso aqui faz sentido do que eu estou falando. Você não vai conseguir fechar a porta, você não vai conseguir entender a utilidade desse momento negativo para trazer clareza para você e te conduzir de volta para o positivo. Você não vai entender nada disso se antes de tudo você não tiver consciência de que aquela emoção negativa está lá, aquela emoção de baixa frequência está lá se manifestando, e de que, ok, ela é bem-vinda para a função que ela veio te ajudar. Ter clareza, somente isso, e passageira. Ela não veio morar com você. Então, ter a consciência de que quando está sentindo, saber o que você está sentindo, esse é o primeiro passo. Então, porque muita gente nem se toca de que está desse jeito. A pessoa está totalmente inconsciente, está como um zumbi, ela está inconsciente, se identificando com todas as suas emoções, e muitas vezes ela até sabe que tem, mas ela até diz assim: é porque eu sou pessimista mesmo, eu sou assim,
eu não consigo, isso é do meu, ela até diz assim, isso é do meu signo, isso é da minha personalidade, porque me ensinaram assim, porque a vida ela não é doce, ela não é pão de mel, a vida é dura, a vida, entendeu? Você já tem uma crença ali que te deixa cego para essa negatividade ao ponto de você achar que ela faz parte da sua personalidade e pior ainda, da sua identidade. Então, entende que tudo passa, momentos de alegria, eles vão passar, porque depois você, em algum momento, pode estar triste, e passou também. Então, até aquele momento feliz, ele vai passar para dar lugar a um momento triste, ou de decepção, ou de raiva. Isso é ser temporariamente humano, é ficar oscilando entre as emoções. Mas quando eu entendo que eu não sou minhas emoções, eu sei que eu posso escolher como uma consciência neutra, uma consciência de luz, a base da sua consciência é a luz, é o amor. E aí sim você vai poder escolher e entender que os momentos de baixa são momentos para trazer clareza. Se eu estou vivendo isso que eu não quero, então como seria viver o que eu quero? Aí sim, depois, você não vê a história? Depois da tempestade vem o arco-íris. A tempestade vem para dar clareza para você do que você realmente quer. Aí, a partir do momento, e quem nunca tomou uma forte decisão, tipo, eu decido que essa é a última vez que eu vou aceitar menos do que eu mereço, eu cansei de sofrer, já chega desse sofrimento, eu decido mudar. Aí a pessoa, por causa de um sofrimento, uma situação difícil que passou, ela encontra forças na clareza que aquele momento trouxe para ela do que ela realmente quer, e aí ela conseguiu seguir na direção desejada. Entende, gente? Mas eu preciso estar consciente que eu não quero mais isso. O Eckhart Tolle, no livro Poder do Agora, ele dá esse exemplo. Como é que você solta o padrão de negatividade? Igual alguém que solta uma brasa quente que está queimando sua mão. Então, imagina um carvão, está vermelho, você está segurando ele está te machucando, não é bom para você. Você sabe que quando você está dando lugar a essas baixas frequências, você não fica bem. O seu corpo responde com doenças, responde com a contração muscular, o ranger dos dentes, a ansiedade. Aí a mente começa a ficar totalmente confusa, você sua, você é ruim, o seu corpo se sente mal com isso e você também não consegue se sentir bem quando você não está feliz. Então, por que continuar segurando esse braseiro, essa brasa na sua mão que está queimando você? Solta, decida soltar. Mas é tão fácil assim, Mai? Só experimenta. Experimenta, da próxima vez que vier uma baixa frequência, uma tristeza, uma raiva, algo que não está te fazendo bem, primeira coisa é tomar consciência de que está ali a situação. Está ali, sim, tristeza está aqui, eu consigo identificar, eu consigo reconhecer o que estou sentindo, mas ela veio me mostrar que eu preciso ter clareza sobre o que eu quero. O que está me deixando triste? Eu penso que está me deixando triste. Aí você pensa nessa coisa, como seria se ela fosse diferente, e aí você começa a visualizar o que você realmente gostaria. Aí traz clareza para você. E aí você diz: eu decido, eu não quero mais sentir essa tristeza. Eu não vou esperar que as coisas ou as pessoas fora de mim mudem para essa sensação ruim dentro de mim mudar. Eu não vou esperar, porque se eu tiver que esperar essa mudança ocorrer nos outros, eu vou ficar para sempre nessa emoção negativa, porque eu não posso depender de fatores externos para mudar como eu me sinto por dentro. Ou se você estiver segurando a brasa, o carvão vermelho, queimando, quente na sua mão, você ia dizer: eu só vou soltar esse carvão que está queimando minha mão quando fulano fizer o que eu quero, quando o governo mudar, o ambiente mudar, aquilo que eu desejo se realizar, aí eu vou soltar essa brasa quente da minha mão. Gente, você não ia nem ter mão mais se você tivesse que esperar. É ou não é? Então, primeira coisa é decida soltar essa brasa quente que está te machucando. Então, ok, estou sentindo, reconheci a presença da tristeza, da raiva, da inveja, seja lá o que for,
E isso já revela um padrão de despertar da consciência muito grande, quando a pessoa consegue reconhecer quando ela está nesses sentimentos de baixa frequência, porque isso mostra que ela está desperta. Você já alcançou um nível de expansão de consciência que já te colocou num nível muito, muito acima da maioria das pessoas que está totalmente inconsciente, que nem sequer se percebe quando está em baixas frequências. Acha que é quem elas são. Não consegue perceber quando está com raiva, com tristeza, não consegue reconhecer. Então, só de reconhecer, você já vai estar um passo muito grande adiante da sua expansão de consciência. Então, uma vez que você reconheceu a presença ali, agora você decide, ok, mas eu não quero mais. Eu decido que eu não quero mais sentir essa tristeza, essa raiva. Eu não quero mais sentir isso. Eu decido soltar essa sensação. Você pode até falar tristeza que eu estou sentindo, raiva que eu estou sentindo. Eu decido soltar, eu decido deixar você ir. Ok, eu sei que você está aqui, eu já olhei para você, eu já sei que você está aqui se expressando, eu já sei que você veio aqui para me trazer clareza, mas agora eu decido que eu não quero mais sentir. Eu decido que eu quero soltar essa brasa quente da minha mão. Então, gente, essa simples decisão muda uma chave dentro de nós. É deixar ir essa emoção. Você não vai expulsá-la, mas você só vai primeiro olhar para ela, reconhecer que ela está ali, porque é isso que ela quer, a nossa atenção. Mas depois que ela tiver o que ela quer, que é a nossa atenção, e você entender a lição, você vai dizer, ok, mas essa sensação que eu estou sentindo não me faz bem, eu não quero mais sentir ela, eu escolho ser feliz, eu escolho ser alegre, eu escolho expressar a luz que existe dentro de mim. E você vai sentir que vai passando. É mágico. Da próxima vez que bater a negatividade, você faz isso. Faz essa mentalização de deixar ir, de escolher com toda a sua sinceridade, todas as suas forças, deixar ir que o seu normal é ser luz, é ser essência divina, que são apenas momentos passageiros. A raiva, a negatividade, elas devem apenas passar muito rápido pela sua vida. Você não deve deixar elas fazerem morada em você. Você nem vai aguentar, porque como a vida é esse ritmo, a natureza do universo é a polaridade positiva, porque a expansão é tudo, é positiva. A expansão é o movimento de crescimento e ele é positivo. Então, só vai para o negativo para trazer clareza. Quando o pêndulo do universo vai para o negativo, ele vem para trazer clareza para você. Sabe, quando um momento de insatisfação na sua vida te conduziu a algo melhor, mas no início parecia que deu tudo errado. No início parecia que não deu certo. Já vi história de uma pessoa que ele não gostava do trabalho dele, detestava, mas não tinha força nem coragem para pedir demissão, porque achava que precisava daquele dinheiro para sustentar sua família e ele tinha medo de não conseguir outro trabalho. Pela conveniência, ele foi ficando no trabalho que não gostava, até que um dia ele teve um problema na coluna e esse depoimento é de um americano. E lá é bem diferente daqui no Brasil. Então, essa pessoa simplesmente perdeu o emprego por ter ficado doente. Eu sei que no Brasil, alguém que fica doente não fica desamparado, né? Porque tem outras questões, outras leis no Brasil que protegem, né, o trabalhador quando ele fica doente. Tem como você conseguir um atestado médico e tudo mais. Mas nessa época, nos Estados Unidos, não existia nenhum tipo de acordo desse tipo. Então, por causa de uma hérnia de disco que deu nele, ele foi demitido, porque ele não podia mais trabalhar. Aquilo deixou ele muito, muito, muito chateado e falando com Deus e brigando com Deus, porque ele tinha
feito uma oração: Deus, por favor, eu não aguento mais esse trabalho horrível, mas eu preciso dele para sustentar minha família. E aí, poucos dias depois dessa oração, ele saiu de lá por ter tido um problema na coluna. E aí, no início, pareceu tudo horrível. Só que, logo depois, surgiu uma outra oportunidade para ele de fazer algo que ele realmente gostava, um trabalho que ele gostava. E aí deu tudo certo. Então, sabe, em algum momento, eu vi também essa história é de um americano, o autor Neil Donald Walsh, ele conta, autor de Conversando com Deus, ele conta em um de seus livros essa história. E outro depoimento muito parecido com esse que eu recebi de uma centelha, seguidora do canal. Ela era servidora pública por muito tempo e ela já não suportava mais o trabalho dela. Só que concursada, quem é que vai ter coragem de pedir demissão e começar uma nova carreira? Trocar a aparente estabilidade de um concurso público para ir se aventurar em alguma outra profissão. Parece coisa de gente louca mesmo, quem é que faria? E a centelha dela sabia que ela não teria coragem para fazer isso, mas ela pedia muito, muito para a centelha dela ajudar ela, porque ela não suportava mais trabalhar naquele trabalho, estava cansada. Aí ela começou a ter, gente, um problema de saúde. Esse problema de saúde bem sério, câncer, olha só, câncer. E devido ao câncer, ela foi aposentada pelo INSS. Conseguiu se aposentar. Tudo fluiu para que ela fosse, sem que ela forçasse a situação, por conta do câncer, ela foi aposentada do trabalho dela. Só que depois de aposentada do trabalho dela, ela se curou do câncer. Simplesmente o câncer foi sendo curado. Teve o tratamento que ela teve que passar, claro, uma situação que deve ter sido horrível, ela deve ter pensado que era a pior coisa da vida dela. Mas depois que ela se curou do câncer, ela conseguiu começar a trabalhar, até por causa do câncer, ela começou a se conectar com terapias energéticas, com medicina alternativa, se tornou terapeuta holística e hoje é uma pessoa saudável, totalmente livre do câncer, que trabalha como terapeuta energética e ama o que faz e se sente muito livre. Olha aí, gente, que história interessante é essa? Isso nos mostra muitas vezes que momentos de baixa vêm para acontecer com a aparência de baixa, né? Mas é para trazer clareza, para indicar um processo de mudança, uma transmutação muito grande. Então, quando vier o pêndulo para a aparência de negativo, ao invés de se entregar à tristeza, à raiva e à frustração, pensa e receba esses momentos da vida como momentos de indicativos de uma grande mudança. O que isso tá querendo me mostrar? O que está querendo me mostrar? A mensagem é muito pessoal para cada um, mas sempre o universo está em caminho de expansão. E sempre, sempre a nossa centelha está buscando caminhos de menor resistência para que a gente realmente siga o desejo do nosso coração, siga a nossa intuição. Ok, gente? E uma última dica aqui para você fazer quando a negatividade bater é você, depois que você fizer isso, tomou consciência, entendeu que existe um movimento de transmutação acontecendo, se eu estou vivendo isso que eu não quero, como seria viver o que eu quero, ok? Trazendo clareza para você, escolher deixar o sentimento ruim ir embora, escolher deixar. Você fez tudo isso. E uma outra coisa maravilhosa para se fazer é focar no positivo. Eu sei que parece clichê, mas isso é a transmutação mental. É você tirar o foco de energia da sua atenção de onde você não quer e colocar onde você quer, onde é agradável para você. Como? Pensando nas coisas boas que você já tem na sua vida. Pensando nas coisas que você ama que você já tem na sua vida. Pensando nas coisas positivas que você já tem na sua vida. Então muitas pessoas dizem, Mai, como é que eu vou pensar positivo se tudo na minha vida está desabando? Como é que eu vou pensar positivo se eu estou cheia de conta para pagar e não tenho dinheiro? Eu estou cheia de dívidas, eu estou falida e, enfim, tudo. E o vento levou, sabe? Aquele filme, o vento levou tudo. Deixou só os destroços.
A forma que a pessoa fala é uma forma como se não houvesse possibilidade alguma de encontrar uma única cabeça de alfinete de positividade na vida da pessoa. Por quê? Porque isso demonstra, até na pergunta da pessoa, demonstra para mim que o foco dela está, o foco máximo, 100% do foco de atenção da pessoa está no negativo. Por isso que ela diz: como que eu vou pensar positivo se a minha vida está assim? Entendeu? Mas será que não existe nenhuma cabeça de alfinete de positividade na vida da pessoa? Certamente que existe. Só que ela não consegue ver porque a atenção dela está virada para a polaridade negativa 100%. Ela não está nem com canto de olho, ela não consegue ver uma positividade. Ela não consegue perceber. Muitas vezes a pessoa está sim, cheia de dívida, mas ela tem a saúde. Ela tem saúde. Entende? Quantas pessoas que estão em situações degradantes do corpo no hospital não prefeririam estar com dívida do que estar com o corpo totalmente doente? Entende? Então sempre tem uma coisa boa. Ou mesmo que meu corpo esteja doente e eu esteja passando por uma situação de saúde debilitada, mas sempre vai ter alguma outra coisa. Eu tenho pessoas maravilhosas que cuidam de mim. Eu tenho apoio da minha família. Sempre vai ter algo bom, gente. Sempre vai ter. E se a gente depender de que as coisas fora de nós mudem, para que a gente mude como se sente por dentro, a gente está perdido. Porque não é assim que as coisas acontecem. Se você está vivendo um momento de caos, a realidade é que esse caos foi criado primeiro pelo caos mental que se manifestou no material. Então, aonde você tem que organizar a sua vida é dentro, é no plano mental, que é lá que se cria o plano material. Isso é alquimia mental. Então, não importa como esteja a sua vida, sempre há alguma coisa boa para listar. Faz uma lista de coisas, meus filhos, meu casamento, minha família, meus pais, a minha geladeira está cheia. Gente, esses dias mesmo, eu entrei na minha cozinha e eu vi a cesta de frutas, aquela que fica em pé, onde fica frutas, legumes, cheia, transbordando. Eu olhei para aquilo e eu disse: que lindo! Olha como eu sou próspera, tá? Sou abundante. Olha o tanto de banana, o tanto de manga, o tanto de batata, de cebola que tem aqui. Tá transbordando, que coisa mais linda. E eu comecei a apreciar aquela cesta de fruta, aquela fruteira ali, cheia de fruta e legume. Que coisa mais linda, é batata doce, batata inglesa, cebola, transbordando. Você não tem uma cesta assim na sua casa? Abre a geladeira, tem comida, você tem prato, tem sofá para sentar, tem uma casa para morar. Eu sei que essas são coisas clichês, mas são as coisas mais simples que está bem ali na sua cara para você ver. Independente de qual problema que você possa estar passando, a única solução, a única saída da prisão é começar a olhar para a polaridade positiva da vida. Ela existe. Não é porque você não consegue ver ela que ela não existe. O sol, ele continua existindo mesmo quando a lua está lá. Na noite, mesmo quando o céu está todo estrelado, o sol continua existindo. Ele só não está lá. Num dia onde tem muita nuvem de chuva, o sol some. Mas ele está lá, ele continua lá. Você só não está conseguindo ver ele por causa das nuvens, por causa da escuridão da noite. Mas existe, ele está lá. Então não é porque a sua vida pode estar totalmente nublada, que parece desesperadora, que não exista motivos de gratidão, de alegria na sua vida, de olhar e dizer: isso é positivo na minha vida. Lista de aspectos positivos na minha vida. Encontre aquilo que você realmente consegue ver. E são várias coisas, as mais simples. O ato de respirar. Nossa, eu consigo respirar. Poder respirar sem ajuda de aparelhos é uma bênção. É uma bênção.
A gente viu isso, com toda essa situação que a gente viveu aí por 2 anos, pessoas que foram a óbito porque precisavam de respiradores e não tinham. Então, gente, só da saúde de respirar que você tem, isso já é um motivo para botar 10 tópicos positivos na sua vida. Então eu faço isso, eu separo até um momento do meu dia só para listar e pensar e refletir e agradecer sobre as coisas boas que eu tenho na minha vida. E é tão bom porque o corpo da gente responde com tanta alegria, a gente sente tudo mudar, a nossa energia muda completamente, o nosso campo energético muda completamente. Bom, mas e aí se eu estou muito negativa e eu não estou conseguindo? Aí o que você vai fazer é ir tirar um cochilo, se distrair, dormir. Toda manhã quando você acorda, depois de uma noite de sono, é uma nova oportunidade, é uma folha em branco que você tem para começar uma nova assinatura energética. A partir daquilo que você vai priorizar, para onde você vai dar sua atenção. Então, vai dormir, vai tirar um cochilo se você não está conseguindo enxergar nada positivo na sua vida, se só está aparecendo a preocupação com os problemas, com a dívida, com seja qual for a situação, com o diagnóstico médico. Então, vai dar um cochilo, vai dormir. Ok, agora eu não estou conseguindo ver nada positivo, então eu vou dormir um pouco, vou tirar um cochilo e quando eu acordar, eu vou conseguir. Eu vou tentar fazer, seja o que for, caderno da gratidão, lista de aspectos positivos, ou apenas pensar, andar na minha casa e olhar as coisas boas que tem na vida, trazer memórias até de coisas que você vivenciou que foram maravilhosas, sonhos que você já realizou, porque não tem uma pessoa com quem eu converse que nunca realizou nenhum sonho, que nunca desejou algo e viu aquilo se manifestando. Muita gente fala, muita gente diz, eu pedi para Deus tal coisa e se realizou. Então, começa a refletir, traz à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te faz acreditar. Então, eu faço muito isso. Quando vem um desafio, uma coisa que parece difícil demais, eu até falo assim para o meu marido, eu digo, amor, você se lembra como a gente conseguiu a nossa casa? Esse apartamento que a gente mora? Você se lembra como foi? Um grande milagre, uma grande cocriação? Então, a gente vai conseguir de novo. Aí eu começo a falar, você se lembra como a gente cocriou o nosso carro? Você se lembra aquele primeiro, me lembro do meu primeiro carro, gente, depois de casada, que a gente cocriou? Que eu decidi que a gente ia ter um carro. E na época a gente não tinha a condição, não tinha dinheiro para dar entrada no carro, porque a gente tinha gastado todo o dinheiro na festa de casamento, na lua de mel. E logo, recém-casada, eu engravidei, então a gente estava planejando gastar com parto, com o enxoval do neném. Então, da onde que eu ia tirar dinheiro? Naquela época eu não tinha mesmo, gente, para comprar um carro. Tinha que dar entrada. Que eu não tinha, a gente não tinha. Mas eu havia decidido, eu disse pro meu marido, eu disse, amor, nós vamos comprar um carro. E ele ficou rindo, ele disse, mas com que dinheiro que a gente vai comprar? A gente não tem. Eu falei, não sei, mas Deus proverá, sabe? Eu sabia que o sobrenatural não ia me abandonar. Eu só tinha que ter fé. Jesus não falou que se tiver fé do tamanho do grão de mostarda já é suficiente para levantar uma montanha. Então eu não precisava de muito para manifestar um carro. Eu não queria manifestar uma montanha, eu só queria um carro. Então eu comecei a ir nas lojas, nas concessionárias, tanto carros novos como usados, comecei a visitar e eu ia com meu marido falava, mas para que a gente está aqui se a gente não tem dinheiro? Eu disse, calma, Deus proverá. Ok, a gente ia, conversava com o vendedor, aí ele perguntava, o vendedor, quantos vocês têm para dar de entrada? E eu dizia assim, tenta aí com 3.000. Aí ele fazia a simulação, eu dizia, tenta com 5. Aí ele fazia a simulação, só que eu não tinha nada, e eu só me olhava de canto de olho, porque a gente não tinha dinheiro. E mesmo assim a gente ficou um mês indo visitar as concessionárias e pesquisando o carro, e entrando nos carros, enfim. Até que um dia a gente entrou numa concessionária e conseguiu, até hoje eu fico pensando, todo mundo se admirou, não sabe como foi que aconteceu isso,
que o vendedor nos vendeu um carro. A gente saiu de lá com um carro, 0 km, olha, 0 km, sem dar nenhum real de entrada, com 0 entrada. E melhor ainda, que a parcela era uma parcela, na época a parcela ficou em 800 e alguma coisa reais. E olha só que parcela, como foi que a gente conseguiu essa façanha? Até hoje eu fico me perguntando. Eu lembro bem que quando cheguei na casa dos meus pais, meu pai olhou e disse assim: "Que carro é esse?" Eu falei: "É o nosso carro, pai." Ele riu e ele disse assim: "Como é que vocês conseguiram? Vocês pediram dinheiro emprestado de alguém?" Porque na verdade eu havia pedido dinheiro emprestado do meu pai, mas enfim, ele não pôde me emprestar na época. E aí ele me perguntou, eu disse: "Não, a gente conseguiu com 0 de entrada." Aí ele disse: "Então a parcela deve ser uma fortuna." Eu falei: "Não, R$ 800." Ele disse: "Como?" Gente, o como não é com a gente, não somos nós humanos que vamos saber como. Deixa com as forças superiores. A gente só se desespera e se entrega à negatividade, ao pessimismo, quando a gente pensa que não tem ajuda sobrenatural. Você está sendo ajudado se você visse o tanto de ajuda sobrenatural que está sobre a tua vida. A tua centelha divina está 24 horas, 7 dias por semana, em nenhum momento de respiração por segundo ela tira a atenção de você, o tempo todo buscando te ajudar. Então, por que não se conectar com essa sua essência? E uma das formas de se alinhar com essa sua essência divina é praticando a positividade. Quando a gente se entrega para a negatividade, a gente não consegue ouvir a voz da nossa centelha, o direcionamento. Então, se tiver uma solução para o seu problema, você não vai conseguir ver, não vai conseguir ouvir, porque você está numa frequência totalmente diferente da frequência da solução. A frequência da solução do seu problema é a frequência da positividade, mas se você se entrega para a frequência da negatividade, não tem como você receber a resposta da solução. Em algum momento você tem que se render à positividade, largar a mão de negatividade e começar a dar espaço para que a mágica aconteça na sua vida. Isso é muito importante, gente. Sabe por quê? Porque antes de tudo, você nasceu para ser feliz. Espero que esse nosso bate-papo aqui, essa reflexão que eu compartilhei com você, na verdade, traga um alívio que você precisa em momentos de baixa frequência, que são momentos que acontecem nessa esfera temporariamente humana.